Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de potenciação, falando hoje das propriedades das potências. Vamos começar fazendo uma revisão do que nós vimos na aula anterior. Todo número elevado a zero sempre vai ser 1, todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo, zero com qualquer expoente é sempre zero, lembrando que não existe zero elevado a zero, e se o número for elevado a 1 com qualquer expoente, vai dar sempre 1. 1 vezes 1 é sempre. Continuando ainda a revisão, nós vimos o expoente negativo. Quando nós temos um expoente negativo, a gente inverte um número e o expoente fica positivo. E o expoente fracionário. Quando o expoente é uma fração, isso vai se tornar um radical, certo? É só a gente relembrar as fórmulas. Tudo isso está explicadinho na aula anterior. A primeira propriedade estudada vai ser multiplicação de mesma base. Quando eu tenho bases iguais e tenho uma multiplicação, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. 3 elevado a 5 vezes 3 ao quadrado. Eu vou repetir o 3, que é a base, e vou juntar, vou somar os expoentes. A mesma coisa nos seguintes, nos exemplos abaixo. Só que quando o expoente for negativo, eu tenho que lembrar que a regra de sinal é diferente. Sinais iguais, soma e repete sinal, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. O último exemplo tem um número que não tem expoente, o 2. 2 à quinta vezes 2 é menos 7. Esse 2 sem expoente é como se tivesse um expoente 1, tá? Então, segue a mesma regra. A segunda regra é divisão de potências de mesma base. Quando eu vou dividir potências de mesma base, eu vou repetir a base e diminuir o expoente. Os expoentes, então, tem que ter um pouco de cuidado que tem um sinal de menos já nessa história. Vamos aos exemplos, então. 3 elevado a 5 dividido por 3 ao quadrado. Eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Esse é um exemplo simples. O segundo já tem que ter mais atenção, porque eu vou ter sinais negativos, então vai ficar menos 4, menos 2, que vai dar menos 6. O terceiro eu tenho que ter mais atenção, porque eu tenho 4 elevado a menos 2 e o 4 a menos 3. E eu vou repetir a base e subtrair os expoentes, só que aqui eu vou ter menos 2, menos 3. Lembrando que o sinal de menos altera o sinal de dentro do parênteses, certo? E aí vai usar a regra de sinal, vai ficar 4 elevado a menos 2 mais 3. Usando a regra, a gente tem o resultado. Terceira propriedade vai ser a potência de potência. Se eu tenho uma potência entre parênteses elevada a uma outra potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. É uma regrinha bem simples, e quando eu não tiver nenhum expoente na base dentro, é como se a base tivesse expoente 1. Vamos então aos exemplos para ficar mais fácil para compreender essa propriedade. Primeiro exemplo, 6 elevado ao quadrado, com isso elevado ao cubo. Eu tenho que repetir a base e multiplicar os expoentes. Tem que ter atenção no sinal de menos novamente, porque multiplicação de números de mesmo sinal, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Um caso particular é o último exemplo que eu coloquei, que vocês estão vendo aí. Quando eu tenho 8 elevado à quinta potência, esse 8 pode ser fatorado e ele pode virar uma potência de 2. Então, a gente primeiro fatora o 8 e depois aplica a propriedade, tá? Aparece bastante isso nos exercícios. A quarta potência, ela diz que quando eu tenho uma multiplicação de bases diferentes elevada a um expoente, eu posso distribuir esse expoente. É como se o A fosse elevado a 1 e o B também, e eu aplicasse uma propriedade distributiva do expoente, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou ter A elevado a N vezes o B elevado a N. O expoente que eu tiver elevando o produto vai elevar cada um dos fatores. E aí, tem alguns exemplos que vai mostrar como que essa propriedade é simples de ser aplicada. O primeiro é só distribuir. O segundo exemplo, eu já multipliquei, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1,
3. O y está elevado a 1, então o 3 multiplica o y, certo? Então, é só distribuir o expoente que está de fora multiplicando pelo de dentro. Na divisão, a mesma coisa. Se eu tenho uma divisão com bases diferentes, elevado a um expoente n, eu vou distribuir esse expoente no numerador e no denominador, tá? E se as bases tiverem algum expoente, eu vou multiplicar, eu vou aplicar a regrinha anterior e vou multiplicar os expoentes, tá? Então, são regrinhas bem simples. E agora que a gente já aprendeu as regrinhas quase todas, é só a gente mesmo exercitar. Exercitar porque são nos exercícios que vão aparecer algumas estratégias de resolução. Mas as propriedades é basicamente isso, tudo que a gente estudou até agora. Na próxima aula, nós iremos estudar alguns exercícios onde a gente vai aplicar essas regrinhas todas e eu vou apresentar algumas estratégias de resolução para vocês, certo? Então, até a próxima aula. Gostou da aula? Acompanha aí, segue, compartilha.